O texto que eu quero ler com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Diz assim, palavra do Senhor. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, fala aos nossos corações nesta manhã pela Tua palavra, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Está no ponto, Lu, para a gente ver? Irmãos, olha esta cena. Decidi sair da pista, comecei a frear para parar no acostamento e nós colocarmos as roupas de chuva devidamente e caímos. A cena, pode deixar rodando? Deixa rodando. A cena vai se repetir em alguns ângulos e em câmera lenta, inclusive, slow motion, enquanto eu falo. Não aconteceu nada, Margarete bateu a cabeça com força, mas está tudo bem. Nós estávamos na altura da cidade de Maria da Fé, ali no sul de Minas, e quando isso aconteceu, eu andei mais 100 quilômetros até a cidade de São Lourenço. Este foi um dos erros que eu cometi, né? Eu saí da pista ainda freando, que quando a roda pegou a água, travou a roda, e aí na lama, ali ela virou o guidão, tá vendo? E aí nos jogou no chão, exatamente, tinha uma corredeira de água aqui, um rio de água barrenta caindo, e nós então caímos. Margarete, graças a Deus, essa é uma das coisas que nós sempre fazemos, eu só ando de moto e também só permito que as pessoas que andam comigo andem com equipamento, devido equipamento de proteção. Lá está a roda travada, viu? E aí nós caímos e depois levantamos, pessoas pararam para nos acudir. A moto ficou tudo bem também, apenas o protetor de motor, que é uma peça que tem na frente, que a gente chama de mata-cachorro, ela segurou toda a queda da moto, e a moto não sofreu arranhão, está ali parada ali fora, inclusive, saiu inteira, e nós, mais importante do que a moto, né, saímos inteiros. Naturalmente, Margarete está dolorida um pouco pela pancada, mas como eu disse, a gente foi para São Lourenço, ficamos, e aí interrompi a viagem, eu estava voltando para o Rio de Janeiro nesse trajeto, ficamos mais uma noite em São Lourenço, e estava tudo bem com ela estava se movendo, todos os movimentos, por isso nós a levantamos, que não é recomendável levantar quando corre o risco de ter alguma lesão, mas estávamos em baixa velocidade, e no final nós paramos, e aí eu liguei para a minha empresa, o trabalho da Petrobras, e eles me encaminharam para um hospital
da Unimed ali, e ela foi atendida, fez todos os exames, e aí estava tudo bem, não tinha nada, nenhum problema. Voltamos depois, no dia seguinte, para o Rio de Janeiro. Mas quando a gente continuou na estrada, a gente já foi conversando, porque a gente tem um intercomunicador nos capacetes, onde a gente vai falando, e depois, quando chegamos no hotel, nós fazíamos a seguinte reflexão: o que faríamos, ou como seria a vida, se a gente acordasse pela manhã com o roteiro daquilo que vai acontecer? Se alguém nos avisasse, sabe, para não sair da pista naquele momento, porque a gente corre o risco de cair, ou que ia chover determinada hora e que a pista naquele ponto estaria escorregadia. Como seria a vida se alguém dissesse a você que alguma coisa vai acontecer e que você se preparasse emocionalmente para aquilo? Quantas coisas, quantas tragédias nós evitaríamos, quanto sofrimento, quanta morte, quantas perdas. Será? O apóstolo Paulo teve o privilégio de que um profeta que vem da Judéia chega ali na cidade onde ele estava, na casa de Filipe, um dos 7, talvez você lendo isso diga, quem é Filipe, um dos 7? Quando a igreja cristã começou a se organizar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6 você vai encontrar que havia um problema entre a administração dos donativos, das ofertas da igreja para assistir aos necessitados, aos pobres, e estava havendo uma certa discriminação entre os crentes que eram da Judéia e aqueles que eram judeus e aqueles que eram chamados gregos, ou seja, pessoas pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, e a igreja de Jerusalém meio que discriminava estas pessoas e os crentes judeus eram assistidos, enquanto os outros nem tanto. A igreja cristã primitiva não era perfeita, feita de gente como nós. E por conta disso, da dificuldade de administrar isso tudo, os apóstolos se reuniram, convocaram a igreja em oração, e em oração e jejum escolheram 7 diáconos. Foi a primeira junta diaconal formada na igreja cristã. Dentre estes 7 escolhidos para cuidar da diaconia da igreja, um deles era este Filipe. Por isso que o autor de Atos, Lucas, que é o autor deste livro, ele diz Filipe, um dos 7. Ou seja, um daqueles 7 diáconos escolhidos em Atos capítulo 6. Depois você pode ler em casa e atualizar na sua memória essa história. E ali, um profeta que vem da Judéia chega àquele lugar e profetiza, pegando o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e os seus próprios pés. E depois de amarrado, de se auto-amarrar, Ágabo olha para aquelas pessoas todas e diz: é isto que farão ao dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Naturalmente, Lucas, que narra a história, diz: eu e todos os que estávamos ali entramos no processo de persuadir a Paulo, então, obviamente, a fazer o quê? Não ir para Jerusalém. E então Paulo surpreende a todos, dizendo: o que vocês estão fazendo e partindo o meu coração? Eu estou pronto não só a ser preso, mas até a morrer pelo nome de Jesus. Quando chegamos no hotel em São Lourenço e sentamos e começamos a conversar sobre a nossa queda, sobre o que aconteceu, nos perguntávamos sobre isso. E se tivéssemos feito outro caminho? E se não tivéssemos vindo de São José dos Campos para o Rio de Janeiro, fazendo este trajeto turístico pela serra e pelas cidades de Minas, e simplesmente tivéssemos feito o caminho óbvio, que era pegar a Dutra e chegar no Rio de Janeiro? Teríamos evitado uma queda, teríamos evitado o risco de algo grave ter acontecido. Mas a pergunta que eu fiz e repito a você é: será? Qual homem, diz a Bíblia, que por mais
esforço que possa empreender pode acrescentar um côvado de vida à sua existência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns filmes, eu gosto muito de falar de cinema, e há um muito importante a respeito disso, chamado Efeito Borboleta. No filme Efeito Borboleta, o rapaz encontra um meio de viajar no tempo e de voltar ao passado. Em algum momento da infância deles, enquanto meninos, eles tiveram e cometeram um ato imprudente que vitimou uma pessoa, fatalmente, e que gerou consequências profundas em todos os personagens envolvidos naquela história. Tendo o poder de voltar no tempo, ele tenta mudar aquilo que aconteceu. E cada vez que ele muda o que aconteceu, o desdobramento consequente da história se torna cada vez pior. Se torna cada vez mais dramático e mais trágico. Quando a Margarete me perguntava o que faríamos se alguém tivesse nos avisado que isso iria acontecer, eu disse: o que faríamos? Talvez devêssemos ficar no mesmo caminho. Talvez devêssemos fazer os mesmos passos. Porque eu não sei quais são os propósitos de Deus. Paulo sabe qual é o propósito de Deus na vida dele. Paulo sabe qual é o objetivo de Deus na vida dele, ele tem clareza disso, ele não tem dúvidas disso. Quando Ágabo diz: você vai ser preso em Jerusalém, Paulo não cogita mudar o seu roteiro, mudar o seu destino, mudar o seu trajeto. Talvez a única coisa que ele pudesse fazer fosse preparar o seu coração para este momento. E aí, falando em filmes de viagem no tempo, tem um outro chamado Questão de Tempo. Os homens de determinada família têm um distúrbio genético que eles entram num determinado armário, se concentram e voltam no tempo, apenas os homens. E este moço, tentado pela mesma tentação que todos teríamos se pudéssemos voltar no tempo, o que mudaríamos, ele começa a tentar fazer determinadas mudanças, até que ele só comete burrices e procura seu pai, que também tinha a mesma experiência e que vivia o mesmo problema e que também tinha passado a vida fazendo estas viagens no tempo, e ele diz: pai, me ensina qual o segredo do Senhor ter vivido com este dom, com esta capacidade, e ter sido feliz, e as coisas não terem dado tão errado como estão dando para mim. E ele disse para o seu filho: o que eu descobri é que cada vez que eu voltava no tempo, eu não mudava absolutamente nada do que aconteceu, mas eu apenas tentava viver aquele dia de novo, em outra perspectiva. Eu apenas tentava viver aquela mesma situação com leveza. Eu apenas passava pelos mesmos problemas com a esperança de quem agora sabia que lá na frente tudo iria encontrar o seu devido lugar. Eu voltei da minha viagem refletindo a respeito disso, o que eu faria se nós pudéssemos mudar o passado da nossa história, ou se você pudesse prever o seu futuro e saber o que vai acontecer na sua vida amanhã. Que intervenção nós tentaríamos fazer para mudar isso? Fiquei pedindo a Deus uma resposta, e na quarta-feira passada Deus me deu essa resposta. Terça-feira eu desci, me equipei todo para pegar a moto e ir para o trabalho, e peguei mochila, peguei celular, botei a jaqueta, peguei as luvas, pelo menos eu achei que tivesse pego o celular, e desci. Quando cheguei
no estacionamento, que eu botei as coisas na moto, eu falei, esqueci o capacete. Voltei, andei de novo até o meu prédio, peguei o elevador, subi para pegar o capacete e desci, fui à moto. Quando cheguei à moto, fui procurar o celular para colocar ele no suporte da moto e disse, deixei o celular. E voltei. E quando eu estava entrando no elevador de novo, um outro rapaz que mora num prédio veio correndo e entrou e falou assim, esqueci a carteira. Eu falei, estou voltando pela segunda vez. E ele disse assim para mim, veja como Deus é bom, irmãos. Ele disse assim para mim, fica tranquilo, é livramento. É livramento. Naquela hora eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque às vezes a gente quer consertar as coisas da vida. Às vezes a gente quer que um profeta apareça dizendo para a gente para onde a gente tem que ir e para onde a gente não tem que ir. O segmento evangélico, inclusive, é envolto neste misticismo de que as pessoas, alguém possa dizer e trazer uma revelação. As pessoas vão para os cultos atrás de uma revelação que diga para elas o que elas têm que fazer, com quem tem que casar, onde tem que trabalhar, onde tem que ir, onde não tem que ir, o que devem fazer, o que não devem fazer, se devem aceitar aquele emprego ou não aceitar aquele emprego, se devem se mudar de cidade ou não se mudar de cidade. Tudo que nós queríamos era que alguém dissesse, vai por ali porque vai dar certo, não vai por aqui porque vai dar errado. Mas eu quero dizer a você, ninguém tem o controle sobre o amanhã. A única pessoa que tem o controle sobre o teu amanhã é o Senhor. E eu disse a Margarete, sabe o que aconteceria se nós mudássemos o caminho porque alguém nos avisou que alguma coisa daria certo naquele trajeto? Se nós não caíssemos naquele lugar, se não ocorresse o acidente que nós passamos ali, do qual nós saímos ilesos, eu não sei que carreta desgovernada eu encontraria na próxima curva. Eu não sei que situação pior aconteceria alguns quilômetros à frente. Por isso que nós precisamos aprender a disciplina da resiliência e da gratidão. Para que quando nós estivermos vivendo os momentos difíceis, imprevistos da nossa vida, indesejáveis, desconfortáveis, as dores cotidianas do caminho, nós possamos dizer, obrigado, Senhor. Por que agradecer por coisas que não nos parecem boas? Porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus poderia impedir a minha queda, mas Ele não o fez e não o fará. Sabe por quê? Porque Ele tem controle sobre o universo. E Ele sabe o que eu não sei. Ele sabe o que você não sabe. E a bondade de Deus e os pensamentos de Deus são insondáveis. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, diz Paulo aos Romanos, capítulo 11, 33. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, impenetráveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que deu a ele primeiramente alguma coisa para depois ser restituído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas.
E Paulo termina esta canção dizendo: glória, pois, a Ele eternamente, amém? Senhor, glórias a Ti. Se algo que eu não desejaria que tivesse acontecido, aconteceu. Se algo que cortou a minha vida, se qualquer dor ou sofrimento me atingiu, glórias a Ti, porque eu sei que no final da minha história, o Senhor fez o melhor por mim. É difícil viver isso, e viver e crer nesta esperança. Seria mais fácil para Paulo mudar o seu destino. Mas sabe por que ele não o faz? Porque ele sabe que cumprir a vontade de Deus é o melhor que ele pode fazer na sua vida. O que nós podemos fazer, irmãos, diante da incerteza do futuro, diante da incerteza do amanhã, diante de não sabermos o que vai acontecer, é preparar o nosso coração para lidar com todas as circunstâncias da vida com esperança. Paulo não teme que vai ser preso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: quer pela minha vida, quer pela minha morte, não importa, Cristo será glorificado através do meu corpo. Aleluia! Paulo não teme o que vai acontecer, porque ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. E que Ele está no controle. E que aquilo que nós enxergamos como mal, aquilo que nós enxergamos como escuridão, aquilo que nós vemos como trevas, o profeta Isaías diz: Senhor, trevas e luz são para Ti a mesma coisa. Aquilo que nós vemos e enxergamos como tempestade, o salmista diz: Deus preside as tempestades. Aleluia! Jó jamais soube o motivo da sua dor. Jó jamais soube o motivo do seu sofrimento. Eu e você sabemos. O livro de Jó nos revela o cenário espiritual que acontecia por trás das cortinas. Enquanto no palco da história a vida de Jó se dava em dor, em perda, em luto, em sofrimento, em adoecimento, em miséria, em pobreza, por trás das cortinas nós vemos que a vida dele cumpria um propósito no universo. E que aquilo não tinha a ver com Jó, mas tinha a ver com uma proclamação triunfal de vitória de Deus e da criação sobre a tentativa de Satanás de dizer que ninguém é capaz de amar ao Senhor de forma voluntária, gratuita e desinteressada. Mas quando Jó, do meio da dor, da miséria e do sofrimento, levanta aquele cântico e aquele louvor que diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, este cântico ecoou do universo inteiro, e Deus estava provando a todas as criaturas do cosmos, a tudo no mundo visível e invisível, que é possível que o amor prevaleça sobre a dor, sobre a morte, sobre as lágrimas e sobre o sofrimento. E no final daquela trajetória, não só os acontecimentos da vida de Jó haviam cumprido um papel na estrutura, no equilíbrio de todo o universo que Deus criou. No mundo visível e invisível,
também cumpriu um propósito no próprio coração de Jó. Ele não sabe e não soube jamais por que tudo aquilo aconteceu. O que ele soube é que no final daqueles eventos ele pôde dizer: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os eventos da tua vida trouxeram você até aqui, bons ou ruins. Você estar aqui é fruto das suas vitórias e dos seus fracassos, de tudo que você ganhou e de tudo que você perdeu. E Deus sustentou você, e Deus cuidou de você, e Ele vai cuidar de você. Não esteja ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Não esteja preocupado se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque a sua vida, no final, há que dar certo. Porque Deus sempre termina a obra que Ele começou a fazer. Creia nisso. Acredite nisso. Não acredite que se você conseguir mudar a trajetória, ou se você pudesse mudar o passado, você seria mais feliz. É uma ilusão. Se Paulo acreditasse que poderia fugir ao propósito da sua vida se não passasse por Jerusalém. Entenda que toda a sua história é um propósito de Deus, que a sua vida cumpra um propósito de Deus, e que você chegará ao seu destino, em nome de Jesus. O salmista Davi diz no Salmo 139, quando eu era uma substância ainda sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor me conheceu. E antes que qualquer evento da minha história acontecesse, todos eles estavam escritos diante dos teus olhos. Como ele termina o seu salmo de adoração a Deus, dizendo: ah, Senhor, renova no meu coração a esperança e a alegria da salvação. Jamais retire de mim o teu Espírito Santo. Sonda-me, e se em mim houver algum caminho mau, guia-me pelos caminhos retos. Aquele moço do filme, cujo pai disse: apenas viva todos os eventos com outra perspectiva, ele volta ao tribunal, advogado que era, onde ele havia perdido e tido dificuldade numa causa que ele advogava. E tudo dera errado naquele dia, e tudo aconteceu contrariamente ao que ele planejou naquele dia, mas ele reviveu a manhã daquele dia, e viveu todo aquele dia de novo, enxergando em cada evento alguma coisa que o estava preparando para o próximo momento da sua vida. E ele reviveu cada perda com esperança, e ele reviveu cada derrota com gratidão, porque ele sabia que no final, no futuro, a vida dele estava exatamente onde deveria estar. E aquilo que ele perdeu, de alguma outra forma Deus o supriu. Eu não sei se você está enfermo, se você está doente, se você tem um diagnóstico. Eu não sei o que perturba a sua alma. Eu fui ao médico fazer exames na quinta-feira. Check-up, eu faço todo ano um check-up geral. E um dos que eu fiz foi de tireoide. Algumas semanas atrás, um pastor amigo, ao telefone, me dizia que ele está com câncer de tireoide. E aí a doutora começou a examinar, parou, voltou,
Espirrou mais aquele ketchup em color. E a menina do lado digitando o laudo enquanto ela examinava, né? Experiência diferente que o médico vai dizendo o laudo enquanto está te examinando, né? E aí eu só ouvi ela dizer assim: nódulo sólido, lado direito, da tireoide. Aí eu levantei o pescoço, olhei para a tela, ela, calma, normal. Fiquei de boa. Ela pegou o laudo, me entregou, eu abri na página da tireoide, olhei e dizia assim: tem o tipo 1, nódulo inofensivo. Tem o tipo 2, nódulo com baixa preocupação. Módulo 3, sem preocupação quase. E o 4, moderadamente perigoso, assim, né? E o último nível é o 5. Ela falou assim, normal, mas eu estou no 4, viu? Tranquilo. Eu olhei para aquilo. Aí, quando eu olhei, ela disse assim, tá pequenininho, só acompanhar, tá com 7 milímetros. A partir de 15 milímetros é que tem que fazer biópsia. Eu saí dali, né, pensando com aquilo. Naquele momento, você leva um susto. E aí, cheguei no trabalho. Fui para o trabalho, cheguei no trabalho. Falei para o colega, e aí, foi tudo bem nos exames? Eu falei, tranquilo, tirando um nódulo na tireoide, um cisto nos rins, esteatose hepática leve, o resto tá bom. Aí ele falou assim, cara, aí você tá tranquilo? Eu falei, por que não estaria? Eu estaria desesperado. Aí eu falei, desesperar por quê? Desespero não cura nódulo, não tira a gordura do fígado, né? Irmãos, pegue a sua história e faça dela o de melhor que você pode fazer. O vídeo que você viu, você percebeu que tem um dos takes, eu acompanhando a minha frenagem, a minha mão, do começo ao fim. Porque o máximo que eu posso fazer com os erros que cometi, com as tragédias da minha história, com as perdas da minha vida, é aprender com elas. O máximo que eu posso fazer era olhar a cena que eu mesmo filmei, com a câmera que eu carrego na moto, e dizer onde eu errei, onde eu posso melhorar, o que preciso aperfeiçoar. Você não seria mais feliz, quem sabe, se não tivesse vivido, sofrido o que você sofreu e o que você passou, ou perdido o que você perdeu. Mas você não será feliz se você continuar se lamentando por isso. O que você pode fazer com as notícias desagradáveis como esta que Ágabo dá a Paulo? É dizer, eu estou preparado. E é Paulo mesmo quem, na carta aos Filipenses, ele diz, eu já passei fome, eu já passei frio, eu já estive em solidão, como também já tive abundância do que comer, como também já tive aquecido. E eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, porque eu posso, você sabe esse verso, eu posso todas as coisas naquele que... Quando Paulo diz isso, ao contrário do modo como isto é repetido pela boca da maioria das pessoas, ele não está dizendo, eu posso todas as coisas, no sentido de que a história vai mudar, o milagre vai acontecer, eu vou orar e vai desaparecer o nódulo. Não, quando Paulo diz, eu posso todas as coisas, o que ele está dizendo é, eu preparei o meu coração para estar feliz. E olha que é esta palavra que ele usa, ele diz assim, eu sei viver contente em toda
toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Eu sei viver contente. Eu preparei o meu coração para viver perdas. Eu preparei o meu coração para viver alegrias. Eu preparei o meu coração para ter abundância, mas eu preparei o meu coração para viver tribulações e privações. Eu posso todas as coisas, porque seja qual for as circunstâncias, Deus será a sua força. Creia nisso e viva esta esperança e esta fé em nome de Jesus. O passado ou o futuro não importa. O que importa é o seu coração e como você lida com as circunstâncias da sua vida. Esteja bem. Prepare o seu coração. E Deus será contigo. Em nome de Jesus.